conteúdo antes da aula que vocês tiveram com o PIBID semana passada. Eu peço que quem participou lá da aula que envie para os guris do PIBID, depois eles, e quem está ainda com atividades que tem que me enviar, que me envie. É uma entrevista esse texto, tá, gente? Alimentação saudável, entrevista Drauzio Varela. É o doutor Drauzio Varela entrevistando a doutora Sônia Tucunduva, tá? Sobre o que é alimentação saudável, tá? Ela fala um pouco sobre obesidade ali, sobre as causas da obesidade, sobre o que leva, sobre os países que mais hoje a obesidade está acentuada, se nos jovens, nas pessoas idosas. Ela faz algumas perguntas, tipo a primeira, sabe? Eu só vou ler as perguntas, tá? Depois vocês leem as respostas. Tipo a 1, o Dr. Drauzio pergunta para ela, é sobre o crescimento da obesidade, tá? Você concorda que a quantidade de dietas que existe atualmente deixa as pessoas confusas? Ela vai responder. Depois, sobre os novos hábitos alimentares, ele pergunta para ela, de acordo com os padrões atuais, a dieta do passado era pouco saudável. As pessoas cozinhavam com banha, punham linguiça no feijão e comiam carne vermelha sem nenhum remorso. Isso para não falar do torresminho e das frituras. Batata frita era servida em quase todas as refeições. Entretanto, por paradoxal que possa parecer, as pessoas não engordavam. Por que, apesar de todos os cuidados, o número de obesos está aumentando atualmente? Tá? Aí ela vai responder também. Aqueles hábitos muitas pessoas ainda têm e algumas ainda não engordam. Por que vocês acham? Tá? Depois, sobre a epidemia da obesidade, ele pergunta, é uma epidemia mundial que atinge pobres e ricos. Por exemplo, os índices de obesidade no Egito são assustadores, bem piores do que os nossos. Aí ela vai responder. A outra, o problema da obesidade está distribuído homogeneamente. Homogeneamente seria igual, né? Pelo país ou concentra em determinadas regiões? Ela vai responder também. Depois ele pergunta a outra. Segundo os dados levantados pelo IBGE, a obesidade cresce mais rapidamente na faixa mais pobre da população, quando se leva em conta o custo dos alimentos. É fácil entender por que isso acontece. Mais dinheiro garante acesso a alimentos menos calóricos, que não são baratos, como leite e iogurtes desnatados, queijos e carnes mais magras, saladas e frutas. Os mesmos abonados, quando têm fome, recorrem aos alimentos de menor preço, mas com excesso de calorias, como a gordura e o açúcar. Veja o exemplo da merenda escolar que você citou. Um sanduíche feito com um pedaço de pão e uma salsicha, acompanhado de um refrigerante popular, é mais barato do que um lanche que leva queijo menos calórico e peito de peru. Como resolver esse problema? Depois, lá na dieta saudável, ele pergunta qual seria a dieta saudável para evitar a obesidade? Depois, aprendendo a comer. Quando os cuidados com a alimentação devem ser ensinados às crianças? Ela responde. Depois, como esse mesmo objetivo, quais alimentos devem ser consumidos com frequência e quais com cuidados? Então, vai falar tudo, vai complementar. Vocês trabalharam lá no digestório obesidade, todos os alimentos, né? Quais eram os carboidratos, quais eram as proteínas, quais eram as vitaminas, os glicídios, né? Todos eles, qual era a importância para as nossas células. Depois vocês viram obesidade, algumas doenças no sistema cardiovascular, junto com o sistema cardiovascular, que podia atingir o nosso sistema cardiovascular. Tá? Algumas doenças também não atingem só o cardiovascular, atinge também o sistema nervoso, tá? Aí vocês vão, então, agora fazer uma atividade refletindo a situação de vocês, tá? Após a leitura da entrevista com o médico Drauzio Varela, faça uma pequena descrição em texto ou vídeo ou desenho, como vocês quiserem, se sentirem melhor. Ou em texto, vocês podem escrever num texto, ou falar em vídeo, aí vocês gravem falando ou desenho, de como é a alimentação de vocês e de seus familiares na sua casa, tá? Você se alimenta de forma saudável? Acho que se alimenta ou não? Refletindo sobre isso. Vocês consomem muitas frituras e gorduras? Como é o consumo de frutas e verduras e de refrigerantes e de produtos industrializados? Acho que consomem bastante, não consomem? E o que devem fazer para ter uma alimentação saudável, evitar a obesidade e as doenças que elas ocorrem? Se
já vive uma alimentação saudável, ótimo. Só vocês vão colocar ali que devem ficar fazendo isso para ter uma alimentação saudável. Porém, não é só isso, né? Tem os exercícios físicos, que também auxiliam, né, na alimentação, junto com a alimentação para manter o estilo de vida saudável. Se vocês não fazem, então começar a fazer, né, para evitar então a obesidade e as doenças que dela ocorrem, né? Pode ficar obeso e ao longo do tempo vinha a ocorrer então muitos, né, problemas que antigamente não aconteciam porque os alimentos não eram vendidos na proporção que são hoje de gordura. Nós tínhamos alimentos mais saudáveis, era na base então do feijão, do arroz, a carne, as saladas e as frutas. Hoje não, nós temos uma gama de produtos nos supermercados e a gente muitas vezes quer comprar esses alimentos e comer, né? E fora os lanches, os hambúrgueres, as pizzas, os lanches rápidos que também engordam. Se vocês notarem, a merenda da escola já é balanceada com os grupos alimentares e para evitar a obesidade. Não tem lanche, não tem hambúrguer lá na merenda, não tem pizza na merenda. De vez em quando vocês têm o cachorro quente, né? Ah, mas ela uma vez por semana, não é todos os dias, né? Ela é aquele alimento balanceado por nutricionista. Então, seria mais para uma reflexão, tá? Para vocês entregarem terça que vem, porque a semana que vem a gente vai começar nos vírus, nas bactérias, em outro conteúdo. Então, seria para encerrar, né, esse conteúdo, então, da obesidade e para ver o que a gente pode fazer, né, mais importante para evitar a obesidade e evitar essas doenças que ocorrem pela obesidade aí, e que é uma epidemia, tem muita gente obesa, e essas pessoas obesas, né, podem ser suscetíveis às doenças mais facilmente. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar? Eu não tenho. Não? Tá. Então, gente, eu vou parar a gravação, como eu tinha falado para vocês, é rápido. Semana que vem, talvez, volte para o horário normal, aviso vocês, porque daí vai ser um conteúdo maior, tá? Eu disse para vocês que hoje era rápido, devido a ser apenas a entrevista essa semana que vocês têm que fazer. A semana que vem vai ser um conteúdo novo com um trabalho que vocês vão entregar só